Bom, vamos lá então. Só retomando que na semana passada, na terça-feira, nós falamos sobre a retórica na publicidade, retórica e oratória, e como isso tem como finalidade o convencimento, né? Convencer as pessoas de algo. Essa estratégia de convencimento, ela envolve os recursos linguísticos e a elaboração do discurso, mas tudo aquilo que vem junto, né? Como a imagem da pessoa, né? Nos casos de quando tem algum artista ou alguma celebridade, seja ela quem for, em que a assessoria de imprensa muitas vezes acabam fazendo discurso, né? Separando até, olha, que tipo de roupa você deve usar, né? Ou não usar, e por aí vai. Vocês assistiram a uma série que chama The Boys? Não, mas ultimamente eu tenho ouvido falar bastante dela. Então, eu ouvi falar, e até falar depois para o PP, mas acabei esquecendo. Porque falam justamente que são super-heróis e eles são instruídos, né, por uma equipe para que... Muito da hora, professora. Você assistiu, Djavan? Não, mas faz tempão. Acho que eu assisti a primeira temporada e é muito sanguinário, tipo, você se parar pra pensar. Porque a série é muito foda em si. Só que a crítica dela, nossa, é horrível, horrível, horrível. Porque, tipo assim, eles são o que são pela publicidade. Isso, exatamente. Então, tipo assim, quanto mais o herói aparecer no outdoor, mais ele é forte, entre aspas. Exatamente. Então, de vida é bom assistir a gente que é de publicidade. Será que tem na Netflix? Eu acho que não, que é da Amazon. Não sei se tem liberado para Netflix, não. Mas tem em aplicativo pirata, tem. Na Mega Filmes tem. Eu vou depois falar para o PP, eu acabei esquecendo de falar para ele. Porque aí parece que é tudo assim, muito manipulado, né? Então, o super-herói vai defender alguém, ele precisa estar sendo filmado, porque ele precisa estar na mídia, ele precisa, né? A publicidade montando aí o super-herói. Então, falaram que é bem legal por esse lado. Eu acho que vocês que são aí os viciados das séries... Eles montam, professora. Eles montam os perfis dos super-heróis para cada público que eles querem atingir. Gente, é muito maquiavélico. Tem uma heroína que eles montam para atrair o público cristão. Porque ela era cristã e ela tem cara de anjinha, de santinha, é virgem e tal. Aí então eles precisam daquele público e não tem nenhum herói. E aí eles montam essa heroína para chamar esse público. Consegue. Que legal! Nossa, eu fiquei muito assim, porque eu não gosto de histórias de super-heróis. Mas eu achei interessante justamente essa construção, porque é uma assessoria de imprensa, né? Mas realmente é maquiavélico, mas a gente sabe que, na verdade, é bem próximo do real, né? Quando algumas pessoas deixam se moldar, né, pela mídia, pela assessoria. Então eu fiquei interessada assim, em assistir. Vamos ver se eu consigo. Acho que agora é só das férias, porque até aí dezembro só Deus sabe como vai ser, mas eu vou pesquisar. Mas disseram justamente isso, que é essa arte de criar mesmo, né, esse personagem, esse perfil, pensando num público, que é o que a publicidade faz, né? Então a gente se surpreende, mas a todo momento é o que tem sido feito. Quando a gente pensa nesses candidatos à política, né? O que o partido faz é um pouco disso, né? É pegar um representante do povo, é pegar um professor, é pegar, enfim, vai pegando uma pessoa que é muito atuante na igreja. Então, assim, eles atraem voto daquele grupo específico, né? Então, parece maquiavélico, mas e muitas vezes é mesmo,
mas é a prática, né? É o que acontece no nosso dia a dia. Então, eu achei interessante de assistir. Depois, aí, quem tiver oportunidade, assista e fala pra gente. Você sabe, Djavan, quantas temporadas são? Parece que tem 2. Vai lançar a terceira ano que vem, se eu não estou enganado. Mas é pequeno. A primeira temporada de 8 episódios. Ai, aí que é bom. Eu não, assim, para ser longo, o problema é quando a temporada é muito longa e que você começa, nem sempre você tem ânimo de terminar, né? Então, Tempo também, né? hã? Tempo também. Então eu gosto quando é mais curtinho, assim. Deixa eu marcar aqui. Depois eu vou pesquisar. Bom, então, na verdade é isso, né? Essa construção de personagens, essa construção do discurso, né? O que se deve, o que não se deve dizer. E isso acontece dentro das grandes emissoras de TV, né? Então, alguns contratos que impedem de você tratar sobre determinados assuntos, de você expor, sei lá, opinião política, ou você dar entrevista para outra emissora, qualquer coisa do gênero. Esses contratos, na verdade, vão moldando a imagem da pessoa. Por exemplo, o Roberto Carlos, o fato dele ter esse contrato com a Globo faz com que ele não se torne tão presente na TV. Então, quando ele aparece na Globo, lá no final do ano, é uma atração que muita gente gosta de assistir. E se ele aparecesse com frequência em outras emissoras, essa valorização poderia cair, né? Então, ele a gente sabe que no Natal sempre tem o Roberto Carlos cantando no final do ano, né? Então, são estratégias, né, de usar a imagem da pessoa para ter uma grande audiência num determinado período. Bom, então, tudo isso envolve a arte de convencer. E quando a gente pensa em convencer, a gente está pensando em argumentação. A argumentação, ela não está apenas naquilo que você diz, mas ela está também naquilo que você não diz, na forma como você se apresenta, a sua omissão em determinadas situações, ou você concordar com determinado posicionamento, enfim. Então, tudo isso vai sendo moldado para que se forme a pessoa ali do jeito que determinada marca quer. Tanto que quando a gente pensa nessas parcerias com celebridades, as marcas sempre colocam lá, né, uma cláusula. Se você fizer alguma porcaria aí, o contrato encerra na hora, porque a marca também não quer se vincular àquela figura, né, que pode ter sido acusada de um crime, como já aconteceu muito, né? Então, são as relações da publicidade para convencer. A gente sempre busca uma pessoa que tenha uma boa relação com o público, que seja valorizada, né? Que não se envolva em muitas polêmicas e tal. Bom, e aí, dentre esses recursos linguísticos, né, de convencimento, a gente até estava falando como alguns recursos, como o uso da rima, né, a criação de palavras novas para que o texto fique mais criativo, enfim. E outros recursos são os das figuras de linguagem. As figuras de linguagem geralmente são vistas nas aulas de literatura, porque o texto literário ele recorre a esse uso mais elaborado da linguagem. E a publicidade também se vale desses recursos para a elaboração dos seus textos, já que os seus textos devem ser criativos, ou seja, você deve utilizar a linguagem da forma mais criativa, da forma mais diferente possível. Então, nós temos as figuras de
linguagem. E para falar sobre as figuras de linguagem, deixa eu só pegar aqui. Eu vou só compartilhar rapidinho. Pensando sobre essas figuras, né, que são inúmeras, como vocês devem lembrar da época de escola. Então, primeiramente, a gente deve pensar que o texto publicitário, ele tem por objetivo convencer, né, persuadir um determinado público, fazendo adotar uma postura positiva com relação a um produto, um serviço, uma ideia, né, que está sendo anunciado. Por isso, os profissionais da área da propaganda procuram ter grande domínio da linguagem para que possam utilizar seus recursos, seus diversos artifícios, de forma a construir uma mensagem mais adequada ao seu público, né? Então, usando expressões que são mais esperadas para aquele público, como o Djavan falou, né? Se é um público religioso, eu vou selecionar palavras que dialoguem com esse público. Se é um público militante, né? Eu vou trazer um vocabulário próprio desse público, porque assim eu consigo convencer melhor aquele público, porque ele vai aceitar mais facilmente aquele argumento. Entre esses artifícios, nós temos, então, as figuras de linguagem. Então, o nome figura de linguagem é um termo mais genérico, né, que abarca as diferentes figuras. Então, são empregadas para valorizar o texto, tornando a linguagem mais expressiva. É um recurso linguístico para expressar de formas diferentes experiências comuns, conferindo originalidade, emotividade ou poeticidade ao discurso. E as figuras de linguagem, elas podem ser divididas em 4 grupos. Então, as figuras de palavras, as figuras de harmonia, as figuras de pensamento e as figuras de construção. São 4 grupos e nós vamos ver cada grupo separadamente. Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre as figuras de palavras. Então, é o uso da palavra tirada do seu sentido convencional. É usado em sentido mais criativo. Em relação às figuras de palavras, então nós temos, o que são as figuras de palavras? Consistem no emprego de um termo com um sentido diferente daquele convencionalmente empregado, a fim de se conseguir um efeito mais expressivo na comunicação. São também chamadas de figuras metafóricas, porque a metáfora é a mãe de todas as figuras de palavras, né? Então, para você entender as figuras de palavras, você precisa lembrar o que é a metáfora, que é a mãe de todas ali. Então, a metáfora consiste em empregar uma palavra em um contexto que lhe atribua um sentido diferente do seu sentido próprio, literal, né? Então, todas elas são diferentes formas de aplicação da metáfora. Bom, quais são as figuras de palavras? Então, nós temos a comparação, a metáfora, a metonímia, a catacrese, a sinestesia, a antonomásia e a alegoria. São essas as figuras, são 7 figuras de palavras. As que provavelmente mais vocês devem ouvir são essas até a sinestesia. A antonomásia é um pouco menos e a alegoria também menos. Porque a alegoria ela requer um texto mais longo, né, para que você continue a relação metafórica ali. Então, nós vamos ver algum desses casos, né, do que vem a ser cada uma dessas figuras.
Então, a primeira é a comparação, e a comparação é fácil de identificar, que o nome já diz, né? Eu estou comparando dois elementos, e essa comparação, ela é explícita, ou seja, sempre vai vir um conectivo, como, tal qual, tal como, ou feito tal coisa, mais do que. Então, sempre fica explícito por meio desse conectivo a relação de comparação. Então, por exemplo, é como colocar doce em boca de criança. Então, esse como que aparece aqui faz com que fique evidente a comparação. Ou a pilha deles dura tanto quanto a nossa, né? Mesma duração, menor preço. Então, tem aqui a comparação tanto quanto, e depois tem a comparação aqui ainda em mesma duração, menor preço. Eu estou comparando duas coisas, né? Então, esse processo é comparativo, claramente comparativo. Depois aqui nós temos salada de chuchu sem tempero, é a mesma coisa que novela das 9, que não acontece, né? Então, ninguém suporta. Então, vem para Record, vem para Vitória, a novela que é novela de verdade. Então, aqui há uma comparação entre novela das 9, uma novela sem graça, que não acontece nada, comparado com a salada de chuchu sem tempero. Porque a gente sabe que o chuchu, né, não tem muito sabor, sem tempero, então, sem graça nenhuma, né? Então, essa comparação para mostrar, para fazer uma crítica à concorrente. Então, sempre por meio dos conectivos. É a mesma coisa que, tanto quanto, e por aí vai. A metáfora, que é a mãe de todas, né? A gente tem é o que a gente chama até de comparação abreviada, porque não há o uso do conectivo, mas a comparação, ela fica subentendida. Então, quando a gente diz, você é tão calmo que parece um anjo. Quando você usa parece um anjo, né, você está estabelecendo a comparação claramente. Quando você diz meu anjo, você diz diretamente a pessoa meu anjo. Essa palavra empregada no sentido de outra, né, que quer mostrar que aquela pessoa é calma, ela é bondosa, sei lá, tantas outras questões, ela é chamada de comparação abreviada, ou seja, um processo metafórico. Quando eu falo, nossa, o cara é um gato, né? Você não está dizendo ele é tão bonito como um gato, né? Você diz ele é um gato, você estabelece a relação direta. E é nesses casos que a gente tem a metáfora. Claro que há metáforas mais originais e há metáforas já bastante usadas, como é o caso de um gato, né? Nossa, cara, é um gato. Essa metáfora, houve um momento em que ela era original. Com o tempo, passou tanto a ser usada que perde o seu valor expressivo. Por isso, o interessante é sempre a gente pensar não nessas metáforas já muito batidas, né? Mas recorrer a metáforas novas, né? Essas comparações indiretas que não são sempre usadas, vamos dizer. Então, nós temos ali essa substituição de um termo por outro, né, através de uma relação de semelhança. Por isso que é chamado de comparação abreviada. Então, nós temos no primeiro caso, antes de dormir, não esqueça de apagar os insetos. Então, esse apagar, né, esse termo que é usado comumente para apagar a luz, alguma coisa assim, quando você usa apagar os insetos, você tira essa palavra do seu contexto comum e emprega em outro. E soa melhor do que não esqueça de matar os insetos, né? Você diz apagar, que aí tem muita relação com o momento de dormir. Então, esse uso se torna mais original do que matar, do que acabar, qualquer coisa assim. E mais sutil também, né? Há alguns casos em que a metáfora ela se encontra também nas imagens.
como é o caso aqui dessas árvores, né, postas dessa forma para representar os pulmões, né? Então, quer continuar a respirar? Comece a preservar, né? Então, a importância das árvores como para o processo de respiração, né? De que o planeta possa respirar. E aqui embaixo também tem essa bandeira do Brasil, que traz essa relação metafórica, porque o verde ele está comidinho, né? Ele está diminuído, para mostrar o quanto que o nosso verde tem sido diminuído, né? O quanto que a gente tem, bom, agora ainda mais quando a gente pensa no desmatamento, nas queimadas, né? O quanto de área verde que a gente perde. Então, a metáfora também pode se dar por meio da imagem. Dependendo da situação, os casos mais delicados, né? Por exemplo, quando a gente pensa em propagandas de papel higiênico, de absorvente, geralmente eles não falam claramente sobre o produto, eles tratam muito da simbologia, né, da tranquilidade, eles apelam para outras questões, né, para a falta de dor, para você poder usar a roupa que você quiser, enfim. Então, eles vão trazer uma relação ali que está implícito, né, faz parte do processo, em vez de estar falando claramente de algo que pode soar desnecessário, por exemplo, porque as pessoas vão entender, né? Aqui, né, a gente tem a nossa concorrência, é café pequeno, e aqui esse café pequeno é usado até mesmo em duplo sentido, porque ele traz um grão de café grande, né? Então, mostrar que literalmente é um café pequeno, os grãos são pequenos, mas também a expressão café pequeno é alguma coisa que não tem muita importância. É café pequeno, não tem muito valor, não tem do que a gente se preocupar muito. Então, aqui, esse uso da expressão, ele é ambíguo, né, propositalmente. Um recurso muito comum, né, no meio da agricultura, que é recorrer aos verbos plantar e colher para, né, falar de investimento, né, ou falar de algum produto, enfim. Então, em Santa Catarina, quem planta investimento, colhe competitividade. Então, aqui ele tem essa relação do plantar e colher, né? Que até mesmo ele dialoga com aquele provérbio, né? Que é quem planta vento, colhe tempestade. Então, quem planta investimento, colhe competitividade, né? Então, aqui a gente tem uma brincadeira com o provérbio e também com o uso desses verbos que são próprios, né, do contexto da agricultura. Bom, isso pensando em metáfora. Depois, nós temos uma metonímia. Como eu disse, todas têm uma relação com a metáfora, que é esse uso de uma palavra na substituição de outro. Então, a metonímia, ela ocorre quando há uma substituição de uma palavra por outra, havendo entre ambas uma relação, um tipo de relação, né? Então, autor pela obra, marca pelo produto, parte pelo todo e etc. No dia a dia, a gente recorre muito à metonímia quando a gente pensa, eu adoro ouvir, sei lá, eu adoro ouvir, fala um cantor aí, sei lá, Marília Mendonça. Então, quando a gente usa essa expressão ouvir Marília Mendonça, a gente está recorrendo a uma metonímia. Por quê? O nome Marília Mendonça ali, que é a cantora, ela está no lugar da sua obra, né? Então, essa relação de autor pela obra. Na verdade, o que você gosta de ouvir é as músicas
cantadas pela Marília Mendonça. Então, a gente tem uma diminuição, né? Por isso que tem essa relação abreviada. E é o uso de uma palavra que tem um tipo de relação. Quando você diz, por exemplo, meus pais compraram 100 cabeças de gado, por exemplo. Quando você diz cabeça de gado, você está recorrendo a uma metonímia. Significa que você comprou só a cabeça, né? Você comprou um animal inteiro. Então, é a parte representando o todo. Ah, gostaria de pedir a sua mão em casamento. Você não está pedindo só a mão, você está pedindo a pessoa toda, né? Então, da metonímia. No caso da publicidade, o que a gente vê com muita frequência é a marca pelo produto. E algumas marcas, elas têm tanta força que elas passam até a designar o produto, né? A gente muitas vezes deixa de falar o nome do produto para usar a marca. Então, um deles é, por exemplo, leite moça. Eu acho que leite moça ainda hoje é menos comum. A gente usa mais a palavra leite condensado. Mas antes, quando a gente só conhecia leite moça, a gente só usava leite moça. Ah, uma lata de leite moça, né? Então, passou a designar por um tempo o produto. Tem gente que eu ainda ouço falar, né? Leite moça em vez de leite condensado, mas é porque é o que surgiu, é uma marca de renome até hoje, né? Tem gente que fala, olha, não, tem que ser leite moça, senão não dá certo o doce. O Nescau, então, muitas vezes a gente fala assim, quer um leite com Nescau? E nem sempre é Nescau, muitas vezes sei lá, nem sei os nomes dos achocolatados, desses mais simples, né? A gente usa Nescau para designar o achocolatado. Então, é bastante comum. E outros tantos, como a gente tem a Que Boa, né? Que muitas vezes a gente não usa água sanitária, a gente coloca Que Boa mesmo, que a gente não compre Que Boa. Cotonete, né? Que é o menos que a gente... Jamais, a gente compra só cotonete, a gente não fala hastes flexíveis, por exemplo, né? A gente usa cotonete, seja lá de que marca for. A maisena, né? Em vez de amido de milho, às vezes, esses dias mesmo eu vi uma receita, amido de milho, amido de milho. A pessoa, o que é amido de milho? Maisena, né? Porque as pessoas conhecem a maisena como maisena e não como amido de milho. O Bombril, né, em vez de esponja de aço, Danone, né, em vez de iogurte, Catupiry, em vez de requeijão cremoso, Gillette, em vez de lâmina para barbear. Então, essas marcas, devido ao seu destaque no mercado, elas passaram a designar o produto, né? Então, muitas vezes a gente fala, compra maisena, e não necessariamente vai ser maisena, né? Pode ser de qualquer outra marca. Compra Bombril da Solan, né? Justamente porque a gente não fala esponja de aço, porque pode ser que a pessoa nem consiga identificar o que é esponja de aço, né? Então, são casos de metonímia. Depois, nós temos a catacrese, que é também uma metáfora, mas é uma metáfora já desgastada. Então, ela passou a ser usada com muita frequência e ela perdeu aí a sua inovação, né? Então, são, na verdade, palavras que existiam para designar algo e essa palavra passou a designar outra coisa, né? Então, porque há uma relação de semelhança, mas é um empréstimo de palavra. Então, nós temos, como por exemplo aqui, a boca da mata. Então, a palavra boca, ela já designa uma parte do nosso corpo e ela foi emprestada para designar a boca da mata ou a boca da garrafa, né? Então, eu pego essa palavra e uso para designar outra coisa, estabelecendo uma relação ali, né? Quer dizer, todas elas têm
uma relação com a boca original, vamos dizer. Aqui a gente tem a bolsa de sangue, né? Então, bolsa inicialmente foi usada para designar um acessório, enfim, e aí a gente passa a usar em outros contextos, né? Bolsa de valores, né? Bolsa de sangue, por aí vai. Aqui nós temos alguns casos para a gente pensar. E, por exemplo, a asa da xícara, não sei nem que palavra que a gente poderia usar para designar a asa da xícara, porque a gente usa só a asa da xícara, né? Então, aqui foram algumas imagens que fizeram a reprodução literal de uma catacrese. Então, a asa da xícara, as pernas do sofá, ou os pés do sofá, dependendo, maçã do rosto, aqui a maçã, né, a boca da garrafa, e tem também dentes de alho, ou cabeça de alho, né? Então, eu empresto essas palavras para designar. Como eu disse para vocês, vocês reclamam que eu dou muito trabalho, mas todos os anos eu peço para eles fazerem essas fotos. E esse ano eu não pedi e nem vou pedir, tá vendo? Vocês reclamaram, mas esse ano vocês fizeram menos trabalhos comigo, podem ter certeza. Depois, nós temos a sinestesia. Então, a sinestesia é a mistura de sensações, então, essa fusão de sensações. Então, quando a gente mescla mesmo paladar com audição, com visão, olfato, enfim. Pode ser uma mistura de duas sensações, de três, vai depender muito do caso, né? Então, nós temos, por exemplo, beleza que se vê, beleza que se sente. Então, esse beleza que se vê envolve a visão e que se sente envolve o tato. Então, eu trabalho com duas sensações juntas, por isso é chamado de sinestesia. Aqui eu trouxe esse Egeu só para a gente pensar que é um perfume doce. E essa expressão perfume doce é justamente uma sinestesia. Por quê? Perfume envolve o olfato, né? E o doce envolve o paladar. E a gente acaba usando essas duas expressões juntas. Aqui a gente tem a sensação que você sente nos dedos, né? Logo vai ter o prazer de sentir na boca, né? Então também o tato e o paladar. Então, geralmente, a gente trabalha muito com essas misturas, né? Com a sinestesia. Depois, nós temos a antonomásia. A antonomásia é o mesmo que um apelido, é uma expressão usada para designar alguém. Então, nós temos, por exemplo, o rei do futebol, ou a rainha dos baixinhos, o rei, né? Quando a gente fala do Roberto Carlos, quando a gente usa, por exemplo, como que chama? O fenômeno, para falar do Ronaldinho, quem mais? Que tem aí dessas expressões, desses apelidos que se dão. Agora, enfim, né? São essas expressões que designam uma pessoa. Então, lembrando que é só para a pessoa, não pode ser usada para coisas, né? Isso a gente vai ver depois. Aqui a gente só está falando dos apelidos de pessoas mesmo. O embaixador Gustavo Lima, eu nem sabia que ele era o embaixador, é verdade. Eu não conhecia essa antonomásia. Então, tem essas... Vocês devem conhecer outras aí, né? Que eu não lembro.
E aí, para a gente fechar, nós temos a alegoria. A alegoria, ela é um acúmulo de metáforas. Então, percebam como todas estão relacionadas. Essa é um acúmulo de metáfora. A anterior é uma metáfora para designar alguém. A catacrese é uma metáfora desgastada, né? Por isso que a gente fala que elas são palavras metafóricas, né? Que é justamente a metáfora como a base de tudo. Então, a alegoria é uma metáfora desmembrada. Então, por exemplo, aqui, ó, a vida é uma ópera e uma grande ópera. Essa é a metáfora. A vida é uma ópera. Então, eu tenho ali uma relação direta entre esses dois elementos. E eu começo a desmembrar. Então, o tenor e o barítono lutam pelo soprano em presença do baixo e dos comprimirás. Quando não são o soprano e o contralto que lutam pelo tenor em presença do mesmo baixo, dos mesmos comprimirás. Há coros, há numerosos, há muitos bailados e a orquestração é excelente. Né? Então, ele coloca ali, porque o tenor e o baixo ali são vozes masculinas. Soprano qual que é o outro? Contralto? São vozes femininas, né? Então ele fala sobre essa disputa entre as pessoas, né? Soprano briga com a contralto por conta do tenor e qualquer coisa assim. Então, a partir de A Vida é uma Ópera, há essa criação de outras metáforas a partir dessa primeira, por isso que é chamado de alegoria. E nessa tirinha nós temos também ali, então, acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Aí ele, o amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo, não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Entendi. Né? Então, ela vai a partir desse, o amor é uma flor, depois é um motor de carro e vai desmembrando para fazer com que o marido entenda a comparação que ela iniciou. Então, quando a gente tem esse acúmulo mesmo, né? Esse desmembramento de uma metáfora em outras, a gente chama de alegoria. Certo? Então, essas são as figuras de linguagem, as 7 que a gente viu. Comparação, metáfora, metonímia, a catacrese, sinestesia, antonomásia e alegoria. Então, a comparação precisa ter o elemento direto para estabelecer a comparação, né, o conectivo. A metáfora é essa comparação abreviada. Geralmente, a gente substitui a palavra por outra, né, estabelecendo uma relação de sentido. A metonímia sempre vai ser essa substituição, havendo um tipo de relação como parte pelo todo, autor pela obra, marca pelo produto e assim por diante. A catacrese, a metáfora desgastada. A sinestesia, a mistura de sensações. A antonomásia, o apelido, né, dado a algumas pessoas. E a alegoria, esse acúmulo de metáforas. Então, todos eles têm por base esse emprego das palavras em um sentido diferente, em um sentido metafórico. Por isso que a gente fala muito, foi usado em sentido metafórico, porque foi usado num sentido diferente do convencional. Então, essas são as primeiras figuras de linguagem que a gente conversa. Depois nós vamos ver as demais, né? Então, as de harmonia, as de pensamento e as de construção. E na sexta-feira, aquele mesmo esqueminha de sempre, eu deixo os exercícios sobre as figuras de palavras. Então, a gente vai fazendo esse esqueminha
já caminhando para o fim do ano, né? Então, nós temos aí algumas semaninhas de aula. A gente, na terça, vê as figuras de linguagem, na sexta, faz os exercícios. Tudo bem? Tudo claro? Mas você vai passar exercício de novo, mulher? Mas, gente, vocês fazem um segundinho. Meu Deus, Lívia. Vocês fizeram de sexta? Sim. Em 2 segundos? 9 minutos. Então, rapidinho. Parar aqui a gravação.